Toda semana nós vamos tentar trazer ao programa algum assunto que está em pauta, algum assunto que vem acontecendo no Brasil e no mundo. Muito se ouviu falar em guerras do petróleo, crise do Oriente Médio, crises da Guerra dos 8 Anos, Guerra do Camboja, Guerra do Vietnã. Sempre a briga, a guerra, ela foi por poder, por religião, por ocupação de espaço. E muito se ouviu falar na Guerra do Petróleo. Após a Revolução Industrial, o petróleo tomou certos rumos e começou a ganância pela busca desse que eles chamam de bem precioso. A população, o mundo, começou a ver rumores de guerra com relação a isso. Mas o telespectador deve estar pensando, o que o Charles, que fala de sustentabilidade, está falando sobre guerra? Meus amigos, caro telespectador, hoje nós estamos diante de uma nova crise, de novo um bem que o homem só descobriu agora. Arnaldo Antunes, músico dos Titãs, já diria isso pra gente, que desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que macaco sabia. Por que ele falava isso? Porque o homem sempre fez a mesma coisa. Pegou, usufruiu, usou, degradou, consumiu. E o que fazer da água? No conceito humano, água era um bem que nunca ia acabar. Água seria um bem que poderia se usar, descartar, lavar carro, jogar fora de novo. E deveria ter uma torneirinha lá no céu que abastecia o nosso planeta com essa água. Só que não é assim que funciona. E o homem demorou a perceber isso. Haja vista que no Oriente Médio, países que não se falavam voltam a falar, como é o caso do Israel, como é o caso hoje da falta de água no Mar Morto, como é a causa hoje de Jordânia, que não se falavam e hoje passaram a falar em função da crise da água. O Mar Morto secou. Onde nós tínhamos mares, rios, lagos, estão secando. A água está acabando, Charles? Sim, está acabando. A água é a mesma no planeta inteiro? Sim, é a mesma. Só que hoje nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo consumindo água, devastando, criando problemas, comendo, gerando lixo, gerando resíduos, poluindo, destinando esgoto. E como fazer? E cada vez mais o mundo se multiplica. Isso é uma equação que nós chamamos de exponencial. A cada dia que passa, o mundo mais cresce, o mundo mais evolui. A cada dia que passa, mais água se consome. E a cada dia que passa, mais a população fica à mercê de tecnologias para melhorar a qualidade da água. E com isso, o que acontece? Acontece que mais caro fica esse bem tão precioso. São Paulo, senhoras e senhores, meus amigos, minha produção, colegas de estúdio, hoje vive um grande colapso da água. Onde eu quero chegar com isso? Talvez, numa reunião que eu fiz hoje de manhã com o nosso querido Marcos Chaves, estávamos até falando sobre isso, São Paulo hoje tem que buscar água de outros lugares. E a tendência natural das coisas é que a água seja motivo de guerra ou seja motivo de paz. Depende do ângulo que se observa. Se nós pararmos para pensar que São Paulo hoje não tem mais água, a grande São Paulo, a grande metrópole que não tem mais água, nós entendemos que o nosso tempo está acabando, mas nós sabemos o que estamos fazendo. Então é primordial de que nós entendamos que quando o governo Kassab tenta buscar água no Rio de Janeiro, no manancial que abastece o Rio de Janeiro, que passa por São Paulo, que passa, inclusive, pelo próprio Rio de Janeiro, que é o Paraíba do Sul, nós corremos riscos hoje de entrar em colapso também. Por isso, meus amigos, que domina o planeta, não quem tem mais petróleo, mas sim quem tem mais água e água potável. Porque, na verdade, quem acaba, queridos amigos telespectadores, não é a água como um todo, é a água doce que está acabando. Porque a água nunca vai mudar, ela só muda de estado. Já dizia John Fitzgerald Kennedy, para quem não sabe, presidente dos Estados Unidos entre 1961 e 1963, quando perguntaram para ele, caro presidente, para quem daremos um prêmio Nobel? E ele disse, o prêmio Nobel da Paz vai para aquele que buscar tecnologias para melhorar a água e também aquele que resolver problemas futuros da qualidade de água no mundo. Muito boa tarde, está no ar o programa Cidade Sustentável.
Muito boa tarde. Agora sim, boa tarde, né? Primeiro, as pessoas sempre falam para mim que quando eu termino minhas palestras, parece que vira um filme de terror. Mas, na verdade, de onde a gente busca isso? No dia a dia, da realidade. Ninguém inventou um filme um dia depois da manhã porque acordou e imaginou que o mundo fosse entrar em colapso devido a problemas de aquecimento global. As pessoas observam, vê, acontece, vê números. E é por isso que criam os filmes. Meus amigos, muito vai se ouvir falar em refugiado climático, em refugiados ambientais, guerra da água, que foi agora o nosso editorial. Sempre nós vamos trazer um editorial falando sobre um tema que está fervendo, que está afligindo a população, o povo sempre voltado para as questões ambientais. E quando a gente fala de tema sobre questões ambientais, eu também costumo dizer que o ser humano vai disputar espaço com o lixo. Porque se você consome, você gera resíduo. Para o telespectador poder entender, como o nosso amigo Marcos Chaves falou há umas semanas atrás, nós vamos aqui decodificar o meio ambiente para você. Nós vamos aqui tentar traduzir o máximo possível o meio ambiente para vocês. Então, quando a gente fala em resíduos sólidos, nós estamos falando de lixo, né? E quando a gente fala de lixo, quando a gente fala de água, quando a gente fala de ar, de céu, de clima, a gente tem que trazer pessoas que realmente conheçam. E está comigo no estúdio uma pessoa que, no meu conceito, é uma das pessoas que mais compreendem do assunto coleta seletiva, do assunto resíduo sólido. Essa pessoa ela tem não só um conhecimento técnico, como um conhecimento prático. Eu estou falando do meu amigo Rodrigo Macedo, que é um homem que estuda gestão ambiental, é uma pessoa altamente preparada para falar sobre o que nós vamos conduzir no programa a partir de agora, que é o tema resíduos sólidos, coleta seletiva e reciclagem. Boa tarde, meu amigo Rodrigo Macedo. Seja bem-vindo ao Cidade Sustentável. Boa tarde. Obrigado, Charles, pelas palavras de carinho e respeito ao nosso trabalho. Uma boa tarde ao seu telespectador do programa Cidade Sustentável. E a gente vai estar aqui hoje, né, falando um pouco do trabalho que é a coleta seletiva de lixo, a problemática do resíduo sólido em todas as esferas que a gente possa ser discutido e apresentar algumas soluções, né, Charles, que existe hoje para poder minimizar os impactos causados aí pelo consumo, o consumo excessivo, né, de matéria-prima e, enfim, que a gente puder colaborar, a gente vai estar aqui para colaborar. Rodrigo, como surgiu essa ideia de abraçar a parte de resíduos sólidos, a coleta seletiva? Você hoje é um ícone disso no município de Cabo Frio, né? Como é que surgiu essa ideia? Como é que veio esse lampejo? Você acordou, sonhou, teve essa ideia? Você trabalhou com isso? Desde que eu cheguei na cidade, na verdade, deixar claro para o telespectador uma coisa que sempre me perguntam, né? Por que eu estou fazendo em Cabo Frio? Na verdade, a minha vinda para Cabo Frio hoje, ela se deve a uma mulher que chama-se Letícia, que está batendo uma foto minha e, para quem não sabe, é a pessoa que dirige aqui esse programa ao lado do Marcos Chaves e do Vitor Joshua. Rodrigo, quando eu cheguei aqui na cidade, eu me lembro que a Letícia falou para mim assim, quando você fala de resíduo sólido, de lixo, que a gente nem falava o termo resíduo sólido, tem uma pessoa que sabe muito disso na cidade, que é o Rodrigo Macedo. E naquele dia a Letícia ela me falou isso há alguns anos atrás, né, Rodrigo? Que gerou um café entre nós e eu descobri o quanto que você sabia, o quanto que você tem conhecimento com relação à questão dos resíduos sólidos. Fala pra gente, realmente, no fundo, como é que surgiu isso, qual foi a ideia que você teve, por que você desempenhou esse papel, por que você chegou à conclusão de que você tinha que controlar o lixo antes que o lixo controlasse a gente? Pois bem, Charles, na verdade, foram vários fatores, né, na minha vida pessoal que me levou a tomar a decisão de ir para questão profissional, trabalhar com resíduo, né? Comecei trabalhando com resíduo, eu sou funcionário público, concursado, né, da Secretaria de Limpeza Pública. Trabalho como gari, né, há 14 anos. E nesse meio termo, assim, nesse tempo, né, eu passei, assim, eu realmente me apaixonei, assim, pela questão dos resíduos e a possibilidade econômica que ela poderia gerar com tudo aquilo que eu via diariamente ser descartado ainda num antigo lixão, que a metodologia de descarte final era usada. E aquele contato diário com aquilo ali me fez refletir sobre algumas coisas e eu busquei muito na internet outros exemplos de outras cidades que tinham uma solução para a problemática do descarte final do resíduo.
Então fui pesquisando, fui buscando, fui fazendo contato, acabei visitando outros municípios, peguei meu carro, fui no Rio de Janeiro visitar algumas cooperativas, já que na época existia, que a gente não sabia nem o que era uma cooperativa e tudo mais, e a gente foi descobrindo, né, foi tendo contato, e graças a Deus a gente foi contemplado, né, uma oportunidade de fazer um projeto, e esse projeto ele hoje existe, ele hoje beneficia algumas famílias, algumas pessoas, que é o centro de triagem, né, para coleta seletiva de lixo. Mas a paixão mesmo pelo resíduo começou literalmente correndo atrás do caminhão de lixo, né? Eu durante esses anos de 2001 até 2008, até 2010, eu literalmente exercia a função de gari mesmo, de coletor. E sempre isso me deu alguma oportunidade de ter contato com algum tipo de coisa que assim, a gente não vê no nosso dia a dia, né, em casa, ou então colocando aquela sacola de lixo lá no portão, né, como normalmente todo cidadão, né, faz, pegar ali, descarta seu resíduo, porque sabe que vai ter um caminhão que vai fazer a coleta e tudo mais. Mas a coleta do lixo começa a partir desse momento, a partir que ele é coletado na porta do cidadão e destinado até o seu destino final, né? Rodrigo, nós vamos chegar nisso, mas eu queria saber um pouco mais do Rodrigo Macedo. Sim. Tá? A gente vai chegar nisso aí. Sim, sim. Quando você foi assim como um bandeirante e foi desbravando caminhos e descobriu que o caminho era coleta seletiva. Pelo Rodrigo Macedo, sim, isso. Você fala muito que andou atrás do caminhão. Sim. Muita gente não tem noção de que essas pessoas, inclusive a gente tem que mandar um abraço para os nossos amigos garis, né, que são um exemplo hoje da necessidade que a cidade tem de ter pessoas como essa. É uma profissão que pouco valorizada, mas que só... Eu digo para você, Rodrigo, porque o telespectador que não frequentou um lixão, ele não é isso que as novelas mostram para a gente. É algo bem complexo, um pouco interessante e que não tem esse conforto todo. É um lugar muito complicado. E quando eu falo, Rodrigo, que a gente vai disputar lugar com lixo, e a gente só não disputa lugar com lixo hoje exatamente por causa dos garis. Eles são os grandes responsáveis por fazer essa coleta. Eu vou perguntar uma coisa para você que está dentro da tua área, que é a famosa Política Nacional de Resíduos Sólidos. A lei, para o telespectador poder entender, a lei é 12.305 do ano de 2010. Rodrigo, ela fala sobre destinação final, ambientalmente correta, daí a quebra dos lixões, né? A partir do momento que você tem que destinar de forma ambiental e correta, o lixão passa a não poder mais existir. A gente vai falar do prazo. E a gente também precisa entender o seguinte, quando se faz a coleta no caminhão e se destina, eu consigo dar uma destinação correta só com esse procedimento? Charles, para haver essa destinação final, com esse procedimento simples de não separar o reciclável e não havendo uma outra coleta para destinar os recicláveis, tem que ter uma demanda de um investimento público ou privado muito grande na questão do acondicionamento final. Existe hoje alguns modelos de aterro sanitário controlado que tem a sua usina de triagem, né, que faz a etapa de separar os recicláveis e destinar só os rejeitos, aquilo que realmente não tem possibilidade de ser encaminhado para a indústria recicladora e gerar algum benefício social, né, para os catadores, enfim, para os recicladores. Então, a coleta seletiva, ela é uma maneira de viabilizar que a matéria-prima, né, que hoje é um bem escasso no mundo todo, seja destinado de forma inadequada ao meio ambiente. Ou seja, a coleta seletiva ela é um fator importantíssimo para a questão ambiental e para a questão do gerenciamento do resíduo sólido e para a questão social. Né? É quase que uma coisa repetitiva, mas é uma coisa repetitiva que tem que ser repetitiva porque é uma coisa que tem que ser sistemática. Quando se fala de gestão de resíduo sólido, nós falamos de várias etapas. Né? Começa pela remediação do antigo lixão, que se transforma em um aterro sanitário controlado, onde que todos os perigos que se envolvem a decomposição do lixo são controlados e a matéria que é reciclável destinada para um bem social, que é a melhoria na qualidade de vida dos catadores, que teriam uma oportunidade de vida, de melhoria de vida, enfim.
A política nacional de resíduos sólidos ela veio 20 anos atrasados, porque tramitou 20 anos no Congresso Nacional, mas chegou a tempo, né? Porque eu acho que a conscientização hoje do cidadão, ela está muito maior do que as leis apresentadas para a gente. Hoje, o anseio do cidadão participar pelas questões ambientais, ele é muito maior do que as leis ambientais que não são praticadas ainda por falta de investimento até entendimento das esferas dos poderes. Quase um modismo, né, Rodrigo? Isso aí. Ser ambientalista é um modismo hoje. Então, Charles, o que acontece é que a política nacional ela tem seus fatores importantíssimos para as questões ambientais e principalmente para as questões residuais. Um exemplo disso é que até 2015, toda a matéria, né, todos os resíduos que são produzidos, que são passíveis de reciclagem, serão proibidos de ser destinados aos aterros sanitários, controlado. Então, isso é mais uma etapa de avanço dentro dessas outras etapas que foram iniciadas, que é o remanejamento lá do antigo lixão, na transformação de um aterro sanitário, e agora com a política nacional, funilando, criando um efeito funil, né? Afunilando todos os poderes públicos que até 2015 está destinando a matéria-prima reciclável para as usinas de reciclagem, enfim. Eu acho que isso traz um benefício muito grande, não só, Charles, nas questões ambientais, que assim, incalculáveis, porque quando se fala em meio ambiente, se fala de valor incalculável, né? E quando a gente se fala também do benefício econômico social, que é um fator que está muito ligado à questão do resíduo sólido, porque você vê, né, quando existe um lixão, existe uma problemática social, dos catadores estão ali naquela condição desumana, né, e normalmente são crianças, tem mulheres grávidas, tem idosos, pessoas que são cerceadas dos seus direitos trabalhistas, né, vivem na invisibilidade social. Então, é importante hoje, sim, que a política nacional ela seja aplicada. Eu acho que o desenvolvimento dela é lento, mas é importante. E que a conscientização da população como um todo, eu acho que só vem a crescer e afunilar cada vez mais essa questão do resíduo sólido. Rodrigo, telespectador, uma das, assim, a meu ver, quando a gente fala em política de resíduos sólidos, né, a lei que foi criada para que a gente pudesse não classificar o resíduo, né, o lixo, porque ele já era classificado pela BNT, mas ele teve uma classificação, eu vou deixar bem claro aqui para o telespectador. Antigamente, muitas emissoras de televisão mostravam, Rodrigo, matérias onde os resíduos de serviço de saúde, ou seja, o resíduo hospitalar, resto de pessoas, já apareceram até coisas assim mais complexas de se ver na televisão, porque não existe uma classificação dos resíduos. Hoje, com a classificação, nós temos hoje resíduos de construção civil, resíduos de serviços hospitalares, nós temos resíduos eletroeletrônicos. Imaginem os senhores, todo dia um telefone novo. Por exemplo, só o Vitor, eu já vi ele com 3. Então, vai fazer o que com o velho? Então, esse consumismo, né, Rodrigo, que a gente precisa parar e entender onde nós vamos parar com isso. Por isso que eu falo em disputar espaço. E se não houvesse essa política, a classificação, a destinação e o devido acondicionamento desse resíduo, hoje eu acho que o Brasil e o mundo estariam trocando lugar realmente com o lixo. A gente estava com problemas, e sem contar que isso que você falou agora, o problema do aterro sanitário, em volta do aterro sanitário, de um lixão, né? Porque o aterro é uma coisa regulamentada, controlada, mas quando se trata de um lixão, como eu tive a oportunidade, que é um privilégio para um homem de meio ambiente poder ir a Gramacho. Porque uma das questões que estão dentro do âmbito ambiental é a questão da responsabilidade social. E quando você vê, Rodrigo, realmente pessoas almoçando ao lado do lixo, disputando espaço com o urubu, que é isso que acontece, de cortar o coração. E você sai dali impactado, e eu entendo você, Rodrigo, quando você fala para mim que correu atrás do caminhão do lixo, que você via aquela situação e você queria de alguma forma melhorar. E é exatamente por isso que eu estou trazendo você hoje nesse programa, porque isso também me impactou. Não só por ser um especialista em meio ambiente, que isso não quer dizer nada. Eu sou apenas uma pessoa que estudei mais um pouco. Mas quando você passa a ver essas pessoas convivendo, Rodrigo, com o lixo e disputando espaço com o lixo, meu amigo, é aí que a gente tem que ver que, além da política nacional de resíduos sólidos, nós temos também que praticar uma política de consciência e de responsabilidade social. Porque essas pessoas, elas são colocadas numa verdadeira vida paralela, de que muitas pessoas não têm o conhecimento de que isso existe.
Meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta que eu vejo você falando nos programas, e você fala muito de acondicionamento. Eu sei qual é a sua opinião, mas é importante o telespectador poder entender. Lixeira colorida funciona? Visualmente, sim. Na prática, pouco, né, ô Charles? Porque o que acontece é que, assim, os modelos já tudo começa, Charles, né? São, como eu falei, etapas, né? Tudo já começa já pela questão, né, como nós encaramos as lixeiras. Hoje, eu acho que qualquer cidadão hoje vai concordar com isso. Você vê a lixeira que nós usamos, hoje são lixeiras padrão, né? Você vê que tem em todo o estado, em todo o Brasil, aquela lixeira pequenininha de poste, aquela lixeira pequenininha que você tem uma garrafa PET de 2 litros, você mal consegue enfiar ela pela boca da lixeira. Então, acho que tudo está passando, tudo tem que passar, Charles, por uma questão de conceito, de mudança, né? A lixeira colorida, eu acho que, no meu ponto de vista, para a questão educacional, é perfeita. Na sua questão educativa, mostrar para as crianças que ali existe uma possibilidade, uma diferenciação para cada destinação de resíduo, ótimo. Agora, na tua casa, eu acho que se o cara puder separar ali o lixo seco do lixo molhado, já é a base de tudo, né? Porque você pensa que todo lixo molhado, que a gente chama lixo úmido, ele é lixo orgânico, que se decompõe facilmente, resto de comida. E todos os resíduos secos são passíveis de reciclagem, porque são materiais feitos de matéria-prima, papel, plástico, lata, alumínio, enfim. Eu acho que esse processo ele vai baratear muito em relação ao custo da pessoa que quer participar, né, para não comprar aquelas lixeiras, tem uma lixeira, né, 2 lixeiras já resolve. E eu acho que está tudo na questão da conscientização, do conhecer, né, como você mesmo falou, que a questão do consumo. Hoje a gente consome vários tipos de produto, várias embalagens, que a gente não sabe que aquela embalagem tem um valor comercial no seu descarte, né? E eu acho que, assim, tem muita coisa ainda a ser trabalhada, Charles, mas ainda vem, a questão principal está na vontade de participar do cidadão, porque aí ele não encontra barreira, não vai ser uma lixeira colorida que não vai dificultar ele participar da coleta seletiva, de separar de material. Eu acho que tudo está muito ligado à questão da conscientização, da educação ambiental, né, de massificar essa questão da educação ambiental nas pessoas, da importância de ser participativo e correr atrás. Aquela plaquinha lá é minha, não é tua, não. Obrigado. É minha. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu fazer uma pergunta e falar com o telespectador. Rodrigo, no próximo bloco eu vou fazer uma pergunta muito parecida para uma amiga nossa que está aqui nos estúdios, mas eu vou fazer para você. Existe uma diferença bem grande entre a residência e a coleta seletiva. Se nós entendermos que tem alguma coisa nesse meio do caminho que precisa ser implementada, incrementada ou valorizada, identificada, eu te pergunto, até quando, no seu conceito, na sua opinião, pessoal, o catador vai continuar sendo confundido com mendigo? Pois é, Charles, isso é uma questão que, novamente, eu volto à questão da educação, né, a questão cultural também, está muito ligado a isso. Porque, assim, Charles, cada país, vamos botar uma coisa na questão globalizada, em cada país existe uma demanda, algum problema, né, na questão reciclável. Então, vamos botar assim, o resíduo sólido na Europa, ele é reciclado por uma demanda energética. Lá os caras queimam os resíduos, transformam em energia. Aqui, no Brasil, a questão da coleta seletiva, ela está extremamente ligada à questão social, que é resgatar o quê? Os catadores, organizar os catadores, tirar essas pessoas dessa condição subhumana, que é empurrar carrinho, às vezes com 400, 300, 500 quilos de material reciclado embaixo de um sol de 40 graus, né? Que o nosso país é um país climático, que tem uma diversidade climática muito grande. Então, você vê que as pessoas estão colocadas em situações penosas. Então, acho que a questão residual, ela beneficiaria o nosso país muito na questão, a sua organização, na sua questão social, de estar resgatando essas pessoas que são profissionais, com um conhecimento de triagem espetacular. Eles sabem definir o que é, o que não é possível ser vendido, reaproveitado para a cadeia, né, para a indústria recicladora. E, na tua maioria das vezes, ele nunca nem recebeu uma capacitação
a sua capacitação, foi a necessidade que o deu. Então é assim, Charles, eu acho que ser confundido, você vê hoje um cidadão empurrando um carrinho na rua, embaixo de um sol, aí um cara que não tem conhecimento, que não entende aquela situação, acha que o cara, tá empurrando aqui dali para tomar uma cachaça, para usar uma droga. Então, mas não sabe que o cara é um pai de família, que ele tem aquela metodologia de trabalho ali como seu principal sustento de vida, que leva a sua alimentação, que constrói tua casa, que educa teus filhos. Então, eu conheço vários catadores que são assim, que transformam isso numa possibilidade econômica de verdade, né, Charles? Claro que em todo lugar tem sua problemática, em toda profissão tem sua problemática, tem seu bom profissional, seu mau profissional, mas na sua grande maioria, né, eu acredito que na sua grande maioria são pessoas preocupadas em gerar renda, porque estão fora do mercado de trabalho, ou porque tem uma autonomia grande, porque também trabalha para si mesmo, quando você também é o catador de material reciclado. Por exemplo, você tem algum problema, você tem que sair, você não tem questão de horário, você tem uma flexibilidade, você pode catar de manhã, de tarde ou à noite. Então, existem vários fatores que realmente que a gente tem que entender, visualizando aquilo ali, que aquele cidadão ele é um profissional. E ele é um profissional que, dentro da Política Nacional de Resíduo Sólido, ele pode ser até mesmo contemplado com programas, né, municipais, estaduais, por pagamento de serviços ambientais prestados. Porque, efetivamente, ele é um agente ambiental, que todos os dias tira toneladas e toneladas de material reciclado da rua, que vão para os ralos, que causam enchente, que traz problema para a comunidade como um todo, mosquito, enfim, traz uma série de problemas sociais, econômicos para o poder público na sua esfera geral, seja ele municipal, federal, estadual, porque enchente atinge todos. E eu acho que é só uma questão mesmo, Charles, de organização, de encarar que essas pessoas têm um potencial muito grande para ajudar o desenvolvimento de uma cidade, né? E eu acho que está muito ligado a isso, a questão de compreensão do que é a coisa. Rodrigo, para a gente fechar, o som está saindo aí, produção? Está saindo? Para a gente poder fechar, para falar sobre resíduos sólidos, a gente tem que falar de logística reversa, a gente tem que falar de tanta coisa aqui, né? Que se a gente começar a falar disso tudo, a responsabilidade compartilhada, por isso que o telespectador, o amigo que está aí, vai comprar um pneu de carro, ele vai na loja comprar um pneu, ele não entende por que a pessoa quer o pneu dele. É porque não é que a pessoa quer e é bonzinho, ele é obrigado a ficar com o pneu dele, desde que seja novo, né? Porque ele é obrigado a destinar, para cada um pneu que ele fabrica, as montadoras, elas são obrigadas a destinar um pneu. Então, não existe ninguém bonzinho. Assim como existem outros mais artifícios que a política de resíduos sólidos ela traz para a gente. Rodrigo, em 30 segundos, para a gente fechar, porque você deu uma aula no tempo que eu te dei, você sabe que televisão o tempo é curto, a diretora está me olhando de lado, nosso tempo está acabando. Em 30 segundos, faça suas considerações finais para aquela lente que está ali e para o público que admira o teu trabalho. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus, né, sempre por ter essa oportunidade, estar cercado de pessoas como você, Charles, que nos dão a oportunidade de levar ao telespectador o conhecimento dessa problemática. Quero mandar um abraço para os meus amigos de profissão, os garis, são companheiros, pessoas abdicadas ao seu trabalho. E quero agradecer aqui à Jovem TV, como sempre, né, por estar dando aqui essa oportunidade de estar aqui também nos estúdios dela. E mandar um recado para o nosso amigo cabo-friense, né, nosso cidadão cabo-friense, que cuide do nosso meio ambiente, né, que eu acho que a questão mais importante que nós temos, além de todas essas questões econômicas, sociais, é a questão ambiental, que a gente vive num local realmente privilegiado por Deus, né, nas suas belezas naturais, e a gente, como pessoas que gostam, amam a cidade que a gente vive, a gente tem mais do que o dever de cuidar mesmo. Senhoras e senhores, Rodrigo Macedo, esse ícone da responsabilidade social, esse homem que tanto conhece de resíduo sólido e tem tanto para ensinar para a gente. Vamos já voltar, a gente tem um videozinho legal para vocês, que foi escolhido pela nossa produção, ou melhor, pela nossa diretora, nossa Letícia. Ela vai colocar um vídeo para a gente, é um minutinho só, a gente já volta.
Estamos de volta pela Jovem TV, Canal 8, Cabo Frio, para todo o Brasil. Depois dessa aula que nós tivemos agora com o nosso amigo Rodrigo Macedo, a gente falou sobre reciclagem, sobre coleta seletiva, e o Rodrigo, num determinado momento, ele tocou num ponto, destinar e o que fazer com isso e como beneficiar isso. É muito interessante quando a gente fala em beneficiar o resíduo. Ao se falar em beneficiar resíduo, existe uma gama de coisas que podem ser feitas com aquilo que era lixo. Porque ele só é lixo quando ele não pode mais ser reciclado, ser reaproveitado ou ser reutilizado. Aí ele vira lixo. Mas enquanto não, ele é resíduo. Por isso que quando o telespectador ouvir falar, mais uma vez eu pego o jargão do nosso produtor Marcos Chaves. Nós estamos aqui para decodificar o meio ambiente, as questões sustentáveis. Então, quando o telespectador ouvir falar em resíduo, ele ainda pode ser aproveitado, pode ser reusado, podem ser feitas várias coisas com ele. Desde insumo numa produção de um automóvel, desde matéria-prima na confecção dessa caneca do Botafogo que aqui está. Inclusive, somos hoje líderes do nosso grupo na Libertadores da América, né? Até virar insumo de uma produção, ou seja, o que é matéria-prima? É aquilo que faz parte da produção. Eu quero fazer um copo, eu uso a matéria-prima. O que é um insumo? Ele pode ser revertido em água, ele pode ser revertido em alguma coisa que vai beneficiar aquela produção. Então, o resíduo hoje, não utilizar o resíduo, não classificar o resíduo e não fazer o uso correto desse resíduo hoje é até falta de inteligência. Então, os grandes empresários, as pessoas, as grandes indústrias, entendam, aí dentro, por mais que você não acredite, tem um resíduo e ele é ouro, ele é dinheiro, ele é retorno, ele é valor agregado para o seu investimento. E por falar em valor agregado, nós estamos na semana que ontem, inclusive, tivemos várias comemorações na cidade, no estado e, por que não dizer, no Brasil, o artesão, esse nosso querido amigo, esse nosso querido companheiro, que faz verdadeiras maravilhas exatamente com o resíduo. Cada um da sua forma, cada um da sua maneira, cada um com o seu resíduo. E eu trago aqui no estúdio duas grandes pessoas, duas grandes amigos, parceiros, dois talentos. E eu vou começar pela minha grande amiga, que quando eu cheguei aqui nessa cidade também foi uma das pessoas que mais me deu força, foi uma das pessoas que mais acreditou no meu trabalho. E desde que ela assumiu essa função, ela falou: Charles, a gente precisa trabalhar junto. Eu preciso, o artesanato, ele anda de braços dados com o meio ambiente. Vânia Carvalho é coordenadora de artesanato do município de Cabo Frio. Ela é formada em comunicação social pela PUC e ela é a nossa entrevistada de hoje à tarde. Vânia, boa tarde. Boa tarde, Charles. Fico muito feliz de estar aqui no seu programa, né? Como você disse, nós somos amigos acima de tudo e quero agradecer o convite, né? Já que ontem foi o Dia do Artesão e realmente falar de artesanato, falar de meio ambiente tem tudo a ver. Né? Então, quero agradecer aí a sua produção e dar uma boa tarde aí aos telespectadores. Ao lado da Vânia Carvalho, nós temos uma pessoa também que eu conheci na cidade. O telespectador fala assim: caramba, você conhece todo mundo, mas paciência, a gente tem que conhecer. É fazendo esse network que a gente consegue grandes relacionamentos, consegue aprender mais com essas pessoas e consegue fazer o nosso ciclo de amizade cada vez mais sadio. Eu trago aqui uma pessoa, gente fina, nota 10, um artista também fabuloso. Enfim, eu vou falar menos e deixar eles falarem mais, porque na verdade quem conhece são eles. Anderson Agoni, boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem, Charles? Boa tarde, telespectador. Como você disse, a nossa cidade é grande e pequena ao mesmo tempo. E a gente acaba conhecendo muita gente e nesse ciclo de amizade a gente consegue fazer um trabalho. Eu conheci Vânia há algum tempo. E hoje nós trabalhamos juntos com artesanato e conheci você também há algum tempo também. E espero que a gente possa fazer um grande trabalho junto para que a nossa cidade seja realmente sustentável e trabalhar em cima do meio ambiente para que a gente consiga, junto com o artesanato, fazer uma mudança nessa cidade. Eu queria aqui, de pronto, parabenizar os dois. Não foi atrasado, porque ontem eu procurei parabenizá-los. Mas hoje estou tendo o privilégio, porque é um privilégio ter dois artistas aqui, né, para falar sobre esse tema que ele ronda o mundo ao longo dos anos, ao longo dos séculos, que é o artesanato.
E o artesanato sustentável, ele existe desde os primórdios. Quem é que nunca ouviu falar que um índio construía alguma coisa, ou fazia alguma coisa, ou, enfim. Hoje, se falar de artesanato, que a gente vai, no decorrer desse programa, falar um pouco mais para vocês, com quem realmente entende, que não sou eu, falar de artesanato é algo que faz ressurgir a história. Falar de artesanato é algo que faz trazer de volta a cultura, que ao longo do tempo foi perdida. O artesão, Vânia, ele dá forma, ele dá vida em função do seu raciocínio, em função da sua criatividade, a coisas que não estão acabadas. Eu acho que é mais ou menos essa a definição do artesanato. Agora, Vânia, fala um pouco pra gente de como é que você entrou nisso, porque na verdade a sua formação aqui é comunicação social, que você fala bem, todo mundo sabe disso. Agora, como você entrou no artesanato? Qual foi essa ideia? Conta pra gente como é que foi isso. Se eu te disser qual foi a ideia, vocês vão até rir, porque foi falta do que fazer. Então nós vamos ver. Porque quando eu vim para Cabo Frio, eu sou uma pessoa elétrica. Eu não sei ficar parada e eu vim para Cabo Frio assim com a cara e com a coragem. Eu não tenho família aqui. Vim com na época, meu marido e meus 3 filhos sem conhecer absolutamente ninguém. Eu sou do Rio, né? E optei por Cabo Frio para morar, fugindo daquela violência lá do Rio. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei uns 6 meses, assim, meio quase que depressiva, né? Porque eu não sabia, eu não conhecia ninguém, e eu sou uma pessoa dinâmica. Dentro da comunicação social, eu fiz a publicidade. E por que eu optei pela publicidade? Porque desde pequena, eu desenho. Eu desenho e pinto, né? Eu gosto muito de colorir, de desenhar. E eu optei pela publicidade porque tem ali o desenho publicitário, que hoje em dia, na minha época, né? Porque eu entrei na faculdade em 82, nem existia web design, essas coisas, né? Você vai pegar a sua idade, Vânia. Ah, não tem problema não tenho nenhum problema com isso. Entendeu? Então, o meu sonho de juventude era trabalhar nos estúdios da Walt Disney, né? Eu tinha esse sonho, assim, porque eu ficava fascinada com aqueles desenhos. Na época era tudo no papel, no lápis, o que eu achava até que é muito mais bacana, aqueles desenhos antigos da Branca de Neve, né, do que agora esses desenhos aí todos cheios de tecnologia. E quando eu vim para Cabo Frio, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer nessa cidade? Eu quero fazer alguma coisa que eu goste, ligada a essa parte da cultura. E, por incrível que pareça, foi através do meu filho, que na época tinha 4 anos, ele me trouxe de presente do Dia das Mães da escolinha um imã de geladeira feito de EVA, que na época eu nem sabia o que era aquilo, né? Eu via que era uma borracha, eu achei tão bonitinho, que aí eu sou uma pessoa assim que eu acredito muito nos sinais que a vida dá pra gente. Eu falei assim, eu estou procurando algo para fazer, achei isso legal, gosto de desenhar, vou saber da professora do meu filho que material é esse e vou pesquisar. Aí fui na escola, ela me explicou, isso aí é EVA, é um emborrachado e tal, me explicou o material, onde que comprar, e eu comprei o tal do EVA e comecei a fazer em casa. E ficou legal, porque já que eu sabia desenhar, eu fazia... O que a gente fazia no papel, que eu fazia no papel com lápis e papel, comecei a fazer com tesoura e o tal do EVA. Só que eu sou péssima para vender, eu não tenho muito esse mote assim para venda, né? Eu morava na época ali na Francisco Mendes, pertinho ali logo atrás do Mr. Pizza, e eu descia para o meu prédio e botava uma placa de imã e ficava sentada ali no verão, porque ali era um point aí na cidade, né, na época do verão, e comecei a vender muito. Vendi muito imã de geladeira de EVA. E os próprios turistas falavam assim para mim, por que você não vai para a feirinha? Se você for para a feirinha, você vai vender muito mais. E aí eu fui lá procurar a feirinha, que na época era ali na praia, né, em frente ao Plegui, onde hoje está lá a Praça das Águas, ali naquele espaço ali. Eu procurei a presidente, que na época era Jesus, a presidente da feirinha,
e ela me abriu um espaço ali, eu comprei barraquinha, eu fui fazer tudo que o artesão que trabalhava lá fazia. Montava barraca, desmontava barraca, levava material. Do imã de geladeira eu já comecei a ter outras ideias. E foi daí que surgiu o artesanato. Fiquei 13 anos, ainda estou, né? Muita gente fala assim, você tem boxe na Praça da Cidadania porque fulano te deu. Eu falei, não, eu conquistei. Eu trabalhei 13 anos debaixo de sol, de chuva, carregando material, carregando barraca, montando e desmontando, assim como todo mundo. E na época que o ex-prefeito fez a Praça da Cidadania, eu ganhei lá meu espaço. Isso é para você ver, para o telespectador poder ver, né, Marcos? Quando eu falo Marcos, é que vocês não estão vendo, mas as pessoas estão aqui em volta, né? A gente não funciona sozinho, a gente tem toda uma produção. Isso é para você ver como a questão meio ambiente, Marcos, e a política são complexas, né? Então a gente tem que tomar sempre as rédeas das questões ambientais e paralelo às questões ambientais, por exemplo, acabamos de falar de resíduo sólido, você tem uma política para isso. Deixa eu perguntar ao Anderson Gorni, que eu vi os teus trabalhos, inclusive quando eu entrei na Casa do Artesão, que nós vamos falar rapidinho sobre isso, eu vi o teu trabalho lá. Como é que surgiu a ideia? Como é que você chegou nisso? Bem, como algumas pessoas na cidade sabem, eu também não sou de Cabo Frio. Vim para cá a trabalho, a empresa me trouxe, eu sou encanador industrial, vim para cá a trabalho, me apaixonei pela cidade. Com 4 meses já estava morando aqui com a minha esposa, minha sogra, minha filha. Hoje nós temos 4 filhos. E a minha esposa acabou se formando aqui em professora, só que infelizmente a cidade tem muita gente que se forma e não consegue exercer a função. E ela, no momento da vida dela, também não tinha como exercer a profissão dela de professora. E para não ficar com um tempo ocioso, ela se inscreveu num projeto no CRAS, onde tem a maioria dos CRAS da cidade aqui tem algum projeto de artesanato. E ela foi começar a estudar artesanato no CRAS do Manuel Correia, onde nós moramos. E eu acabei me envolvendo no projeto porque, infelizmente, no CRAS havia muitas pessoas idosas, um cadeirante, a minha esposa, e eles não conseguiam a matéria-prima para fazer o trabalho. E aí eu me inteirei do assunto e falei que, no primeiro momento, conseguiria a matéria-prima, que é buscar na natureza essa matéria-prima, Charles. Buscar taboa no taboal, a nossa sorte é que nós temos... taboa para o telespectador. Taboa é aquele mato alto que cresce em área de mangue, né? Isso é o taboal. E as pessoas têm medo de entrar no taboal, porque, como você sabe, há uma quantidade de animais dentro do taboal, como cobras também. E eu fui buscar essa matéria-prima, bananeira, coqueiro, milho, taboa, para essas pessoas poderem estudar dentro do CRAS. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria que você, assim, você volta a falar televisão, o tempo é curto, eu quero conversar ainda com a Vânia sobre a casa do artesão, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa obra que está aqui na minha mão. Essa obra é sua, né? Essa obra é minha, da minha esposa, é um barco. Por favor. E a gente faz em homenagem à cidade, porque quando nós entramos no projeto lá, as pessoas ainda não tinham uma noção de venda, e eu tenho uma noção de venda que já vendi de quase tudo na minha vida, e eu falei que nós deveríamos fazer peças que representam... da Vânia, né? Eu trabalho muito tempo com vendas desde moleque, trabalho muito desde cedo, e eu falei que nós deveríamos homenagear as coisas da cidade, o que era o pescador, o salineiro, o surfista, e nós deveríamos fazer peças nesse sentido. E foi onde nós começamos a produzir barcos e pescadores, salineiros, como nós temos aqui o pescador com a sua rede. E começamos a produzir para que homenageássemos a cidade, já que é uma cidade de pesca, de sal, né, e de mar. E foi assim que nós começamos a produzir essas peças. Essa peça, por exemplo, tem matéria-prima da bananeira, do coqueiro e tem as conchas ainda, homenageando toda a matéria-prima da cidade. Deixa eu fazer uma pergunta para a Vânia, Anderson. Em primeiro lugar, não tem como deixar de parabenizar você por esse talento. Muito obrigado. E eu queria, nós fizemos a produção do programa Cidade Sustentável. Ele tem a obrigação de trazer o trabalho, de divulgar o trabalho dos artesãos. E a nossa produção fez contato com a Vânia. E a Vânia, ela toda semana vai trazer para o programa, ela vai explicar melhor isso para vocês, uma peça
e para que a gente mostre o trabalho. Esse é um dos trabalhos que o Anderson está mostrando, mas todos os artesãos que a Vânia, ela assim achar que tem que colocar a peça, não sei como é que vai ser o critério disso, nós estaremos aqui no programa colocando não só a peça, o que significa o nome do artesão e onde encontrar. Vânia Carvalho, pegando o gancho da nossa peça ali, do nosso... Uma era fazedora de imã de geladeira, o outro era vendedor. Então, uma não sabe vender, o outro sabe. Aproveitando o ensejo, vamos falar um pouquinho sobre casa artesanal. Onde eu consigo encontrar, se o telespectador nesse momento quiser dar um presente, por exemplo, Marcos Chaves quiser dar um presente para a sogra, como é que ele encontra essa peça? A Casa Artesanal, ela se situa ali no Jardim Caiçara, na rua Carlos Mendes. Essa rua fica esquina ali com a rua Inglaterra, próximo à Veterinária Cabo Frio. Ela abre de sexta a domingo, de 16 às 22 horas, a entrada é franca. E lá você vai encontrar uma infinidade de artesanatos, não só os artesanatos sustentáveis, mas também como outros diversos artesanatos que nossos artesãos aqui da cidade a gente produz. E eu queria falar uma coisa assim, pegando o gancho do Rodrigo. Boa. Porque o Rodrigo é uma pessoa assim que também é parceiro da gente lá da Casa Artesanal. No Natal, nós tivemos aqui num galpão que fica ali perto da Boibom, onde tem ali muito material de resíduos, né? Desses resíduos sólidos. E o Rodrigo, ele foi assim, poxa, muito bacana. Ele cedeu mais de 200 garrafas PET para a gente fazer a nossa decoração de Natal. Porque o artesanato, ele é um agente transformador dentro dessa economia sustentável. E até quando ele fala de, poxa, os catadores, né, de lixo que passam por certas dificuldades, eu acho assim, o artesão, ele também pode ser um agente capacitador. Poxa, imagina você ensinando esses catadores ou qualquer outras pessoas a trabalhar com esses resíduos, reaproveitando esses resíduos em materiais bacanas, bonitos, que tenham mercado, né, para serem vendidos, e com isso você gerar renda. Então você vê como é que o artesão nesse contexto aí da sustentabilidade, ele é muito importante, porque ele é um instrumento nessa transformação e nessa ajuda aí do meio ambiente, quando ele também cata, porque acaba que o artesão também é um catador, porque o artesão, ele mesmo, ele procura na rua, no lixo. O cara que trabalha com coco também procura no lixo. Lá na Casa Artesanal tem muitos artesãos que trabalham com material reciclado. Deixa eu fazer uma pergunta para o Anderson, que eu tenho que fazer esse ping-pong, porque é interessante o que você falou, e agora quem vai pegar o gancho sou eu. Quando você fala em catar, buscar, catar, né, simplesmente achar, localizar, resgatar, trazer, beneficiar e transformar nessa obra de arte, já que nós estamos falando de artesanato sustentável. Qual a matéria-prima que você mais usa? E no embalo eu vou te fazer uma segunda pergunta. E onde você encontra? Bom, a principal... A que você mais usa, que você falou de várias. A principal que a gente usa mais é a bananeira e a taboa. São duas. As principais são essas. Por quê? Uma compõe a outra. Não tem uma peça que nós não precisamos de outra fibra para compor. Não dá para fazer uma peça de uma fibra só. E aproveitando o gancho, as duas, uma eu encontro dentro do Manuel Correia, e aí é uma briga que eu tenho para que se mantenha preservado o taboal, o que não está acontecendo. Estão tentando aterrar o taboal cada dia que passa, estão jogando mais materiais em volta do taboal. Quando você fala em jogar material no taboal, que o telespectador já sabe o que é, e eu daqui já fico olhando o mangue e fico mais preocupado ainda, porque o mangue é um viveiro, né? Apesar de eu não ser biólogo, mas a gente tem formação em algo muito parecido. Quando você fala em aterrar o taboal, do que se trata aterrar o taboal? Alguém joga lixo, é aterrando, é construindo? O que você... Infelizmente as pessoas estão jogando sobras de obra, de lixo em volta do taboal para abrir uma área maior. Não sei qual é a intenção de fazer aquilo, até porque é um problema social para o nosso bairro, porque aquele taboal tem uma importância incrível para o Manuel Correia, porque ele, quando chove, o Manuel Correia hoje só não alaga
porque existe o tabual. Ele é uma zona de amortecimento. Ele é uma zona de amortecimento para o bairro. E as pessoas não têm esse conhecimento ali. E a terra e depois não sabe por que o volume de água aumentou, a velocidade da água aumentou e quem está, o que nós chamamos de abaixo, né? A jussante, acaba tendo as enchentes. Isso, porque o bairro já é composto de areia, né? O bairro foi feito em cima de um areal. E quando tem uma demanda muito grande de chuva, a tendência é que as ruas já alaguem pelo lençol de água que já tem na própria areia. E a partir do momento que se aterrar aquele tabual, a tendência é alagar mais ainda o Manuel Corrêa. E aí prejudica as famílias, entra água nas casas, essa dificuldade que a gente já tem há anos lá, que de algum tempo para cá já melhorou bastante, mas ainda tem que melhorar muito mais. E a gente busca essa matéria-prima, a taboa no tabual e a bananeira a gente vai na casa de amigos, às vezes as pessoas me acham maluco, que eu encontro uma bananeira na rua, saio arrastando. Acho que o meio ambiente é maluco. É verdade. Jeito. Isso aí você vai ser batizado. Qualquer uma coisa que você faça a nível sustentável, você vai receber. Para que economizar água, garoto? Para que fazer isso? Você vê, na verdade, um dia eu queria muito que todos vocês tivessem uma diretora ou um diretor. Que o que sobe de placa, e a gente olha para cá e olha para lá e cronometra, você não tem noção, eu só estou tendo noção aqui. Então, se eu olhar para cima, você já sabe que é uma placa. Quando eu olho para baixo, é outra. E quando eu olho para cá, é o Marcão que está aqui do meu lado, vocês não estão vendo, mas ele está aqui falando. Então, para complicar mais o tempo, eu estou falando assim. Quando a gente fala de Taboão, quando a gente fala disso tudo, qualquer um homem de meio ambiente, um ambientalista ou um especialista, vai ser chamado de louco. Lembra de uma coisa, em primeiro lugar, parabéns pelo seu trabalho, identificação de uma área, de uma zona de amortecimento, porque não é qualquer um especialista que identifica isso. O que você está falando para mim é uma zona de amortecimento. Isso. E quando se fala de zona de amortecimento, a pessoa no mínimo tem que ter conhecimento do que está falando, e você tem. Parabéns pelo seu conhecimento. Eu agradeço, a gente tenta buscar. Você está pronto para começar no artesanato? Não, você está pronto para dar aula, mas começar nas questões ambientais é só uma questão de você querer andar mais um pouco. Parabéns pela tua intenção. Hoje eu estou começando uma faculdade de marketing, que eu acho que falta na nossa cidade. Está explicado o porquê do blazer, né? Também, né? A gente vai aparecer num programa importante como esse, né? Mostrando a imagem de uma casa importante como artesanal. Nós temos que, pelo menos, preservar a imagem, né? E botar uma coisa mais bonitinha para aparecer na televisão. Parabéns, Anderson. Mas hoje nós estamos começando a faculdade de marketing, porque eu acho que nós artesãos, infelizmente, ainda não temos essa noção de como é importante divulgar o nosso trabalho, o nosso artesanato. E hoje eu queria, de antemão, agradecer a Vânia, a nossa outra coordenadora Helena e a todos os envolvidos na Casa Artesanal por esse espaço, porque lá são mais de 40 artesãos que não tinham espaço na cidade para divulgar o seu trabalho. Era o nosso caso e o caso de muitos companheiros que estão lá. Então, de antemão, agradecer primeiro a Deus, né? Agradecer a minha esposa, que foi ela que me colocou nesse nicho, nessa coisa maravilhosa que é o artesanato, onde eu me apaixonei e me encantei, Terezinha Tolosa, e a todos do CRAS. Você aproveita, Anderson, e pega o embalo e já vem com as suas considerações finais. Então, bom, agradecer também aos coordenadores do CRAS, a secretária de Ação Social, né, Carolina, agradecer a diretora do CRAS, agradecer a nossa professora, que foi a formadora de nós dois no CRAS, Eva Gomes, e todo o grupo que foi criado lá, que era Mulheres de Fibra, onde eu tenho muito orgulho de ter criado esse grupo. E dizer que a gente se encantou por esse trabalho, por esse projeto, e que a gente está muito feliz em fazer parte do artesanato dessa cidade nesse momento de mudança, onde pela primeira vez o artesão está sendo reconhecido verdadeiramente nessa cidade. Então, de antemão, também agradecer ao prefeito, Alair Corrêa, por ter abraçado a nossa causa, abraçado nossas dificuldades, nossos projetos, e eu acredito que mais para frente nós vamos ter mais vitórias. Muito obrigado, boa tarde para todos. Obrigado, Anderson. Você está pronto para apresentar o programa no meu lugar, a começar pelo blazer. Vânia, eu queria fazer, antes das suas considerações finais, eu queria te fazer uma pergunta. Digamos que eu comece hoje com artesanato. Como é que eu faço para chegar a ser cadastrado? Isso tem um processo de cadastramento. Rapidinho, para o telespectador poder entender. Sim. Como é que funciona isso? Não é só chegar a fazer. Você tem um trabalho, você tem um local que é a Casa do Artesão. Como é que funciona isso? Em um minutinho, essa chegada das pessoas, essa busca pelo esse novo mercado de trabalho que é o artesanato,
sustentável, como o Anderson acabou de falar para a gente, qual é o caminho que ele segue? A Casa Artesanal está aberta para qualquer artesão de Cabo Frio, desde que ele seja morador, né? E ele não pode também possuir lojas, né? O artesão, ele tem que não tem espaço nenhum para trabalhar, que vai ter a oportunidade de estar lá na Casa Artesanal junto com os demais. Porque a gente entende, assim, se o artesão já tem uma loja, né? Então, vamos dar espaço para quem não tem nada. Então, qualquer artesão de Cabo Frio, que seja residente, né? Pode chegar na Casa Artesanal, vai fazer um cadastro, vai passar por uma seleção, que isso é importante, a gente também seleciona para ver se realmente aquele trabalho ali é o trabalho feito pelo próprio artesão. Tá dado o recado, Vânia, suas considerações finais? Eu quero agradecer, depois, mais lá para próximo da Semana Santa, eu gostaria de voltar aqui no seu programa, porque nós vamos fazer um grande evento que tem tudo a ver com sustentabilidade. Ele vai acontecer lá na Praça dos Quiosques e nós vamos usar esse foco do artesanato dentro, né, da ideia da economia sustentável. Eu quero agradecer a todos, já mandei um Feliz Dia do Artesão ontem, vou mandar hoje de novo, e agradecer ao prefeito Alair Corrêa, que realmente, como o Anderson falou, tem sido assim um baluarte aí para a causa do artesão, né? Que realmente, assim, de 2013 para cá, o artesanato só tem subido mais e mais degraus. E a você agradeço imensamente, ao Marcos, que também é um amigo. E é isso aí. Boa tarde a todos, muito obrigada. Obrigado, Vânia. É só falar com aquela moça que está com a placa de 1 minuto que você vai estar no programa aqui na próxima semana. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Deus, nosso amigo Lebre, que está lá em cima batendo ali, dizendo que o programa acabou, Marcos Chaves, Letícia, Vitor Joshua. Queria agradecer também e avisar rapidinho que hoje vai ter a posse do pastor Max Miller, em São Pedro da Aldeia, que o Partido Ecológico Nacional está lançando hoje o seu diretório municipal São Pedro da Aldeia. Estaremos presentes lá de noite. O próximo programa trataremos água e lagoa, não percam, será fantástico. Semana da Água, semana que vem, e eu não poderia deixar de falar sobre... Eu estou rindo aqui até porque eu tenho uma fã, gente. O nome dela é Dona Virgília. Um abraço, Dona Virgília. Que bom que a senhora tem um encontro marcado comigo todas as quintas-feiras. Aproveitando que a Dona Virgília estará no ar todas as quintas-feiras, volto a lembrar, Cidade Sustentável vai ao ar todas as quintas-feiras, das 15 às 30, 16 h 30. Muito obrigado, meu Deus, obrigado, parceiros. Boa tarde.